E aí, bom? Hoje é dia de eu utilizar o meu conhecimento como técnico de informática. O que eu tô pensando em fazer é configurar melhor o computador pela BIOS, que tem algumas configuraçõezinhas bem legais que dá pra fazer e melhorar um pouco o desempenho do PC no geral. Em específico, o meu processador eu tô querendo fazer undervolt nele, porque ele acaba esquentando demais, geralmente. Também quero configurar a rotação das fãs, e tem algumas outras configurações, como Resizable Bar e algumas configurações da Intel que eu quero tentar ativar na BIOS, e a gente vê se vai fazer alguma diferença no desempenho final. E bom, é isso que a gente vai fazer hoje. Bora começar. Opa, só vim aqui falar de quem tá patrocinando esse vídeo de hoje, e é o GVG Mall. É um site para você comprar suas chaves, tanto de Windows quanto de pacote Office. Lá você consegue encontrar a chave do Windows 11 por R$160, mas tem como você baixar ainda mais esse preço, utilizando o meu código OB e garantindo 25% de desconto. Sendo assim, o preço de R$160 vai para 120, e quando chegar na hora de pagamento, tem como você pagar com vários métodos, tanto cartão de crédito, PayPal e até mesmo o Pix. E assim que você terminar de fazer a compra, você pode ir lá na sua conta para resgatar a chave, e depois disso é só ir lá e ativar o seu Windows. Você também pode comprar a chave do Windows 10 Pro por R$83, inclusive você pode fazer o upgrade gratuito para o Windows 11, e também o pacote Office por R$247, tudo utilizando o meu código OB de 25%. E bom, agora você pode aproveitar todas as funções do Windows original. Eu agradeço a GVG Mall aí pela ajuda e pode continuar com o vídeo. Bom, primeiro deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o meu computador atualmente. Como vocês estão vendo, eu tô usando um i5 13600K e, cara, esse processador tem uma fama de esquentar demais. Pra começar pelo socket dele, que tem um problema de fábrica, que basicamente ele não encaixa muito bem e acaba que a pasta térmica acaba saindo um pouco pelas lateral. É como se tivesse um pouco torto, abaulado ali na hora que engata. E, bom, eu já fiz um vídeo resolvendo isso, deixar ele até aqui em cima, porque se tu tem um processador dessa geração LGA 1700, tem uma grande chance de ele estar esquentando justamente por causa disso. Então esse é o primeiro passo, coisa que eu já fiz, mas o segundo motivo dele esquentar são as tensões. Acontece que esse processador ele trabalha ali por volta de 125, 160 watts, porém pela configuração das placas-mãe, ele acaba passando muito disso e consumindo muito mais watts do que deveria. Aqui no caso, né, só tá em standby, mas ele costuma consumir muito watts. E é uma coisa que ele realmente não precisa, acaba que ele esquenta demais, muito mais do que deveria esquentar, só porque a placa-mãe tá dando energia adoidado pra ele. E se a gente limitar a quantidade de energia dele, acaba que ele baixa bastante a temperatura. Tipo de 85 até 65 graus, coisa assim. Só que pra fazer isso, eu já vou ter um probleminha bem sério, que é que a minha placa-mãe, ela é uma B660A. Esse B que vem na frente, ela é meio que de categoria inicial, a intermediária, assim, digamos. O que limita ela em algumas configurações, principalmente para fazer overclock e undervolt. Não tem como eu regular as tensões do processador, então eu meio que vou ter que fazer uma gambiarra aqui. Somente uma Z, alguma coisa assim, Z760, Z alguma coisa, consegue fazer esse tipo de configuração. Tem até algumas exceções, mas geralmente só a Z, né? E bom, de resto eu tô utilizando uma 4070 Ti Super. Ela diz que tá com o Resizable Bar ativo aqui, mas lá na configuração da BIOS eu deixei desativado, até para poder fazer os testes. E eu, na real, que eu nunca ativei manualmente lá, então até hoje eu tô utilizando o computador sem o Resizable Bar, e porque eu até não lembrava que isso existia, mas eu vou ativar ele hoje para ver se a gente ganha alguma coisa. E bom, outra coisa que eu desativei só para fazer teste foi a velocidade da memória. Ela tá em 1200, o que quer dizer que dá em torno de 2400 só a velocidade total. Eu utilizava ela em 3600 MHz, só que eu desativei aqui só pra gente ver a diferença que vai fazer ativar as configurações da BIOS lá. Pra quem não tá ligado, toda vez que tu compra uma memória RAM, tu tem que ativar a configuração de fábrica dela. Eu esqueci o nome, é XPM, XMP, acho que é XMP, mas tem que sempre ativar isso aí quando chega a memória RAM nova no seu PC. E bom, a gente vai fazer isso aí depois, né? Mas primeiro, vamos fazer os testes aqui. E o primeiro teste, eu acho que eu vou abrir o Forza aqui pra gente dar uma olhada. Pronto, o Forza tá aberto. E eu vou usar o Forza pra gente conseguir testar o quanto de desempenho a gente acabou ganhando. Porque pelo Forza a gente consegue iniciar esse modo de avaliação de desempenho. E basicamente ele vai rodar um teste idêntico toda vez que eu executar, né? E isso aí é o ideal pra gente conseguir ter noção de quanto melhorou. E basicamente por aqui a gente vê mais o desempenho que a gente vai conseguir em FPS com a melhoria do processador e da placa de vídeo, principalmente na comunicação entre eles com o Resizable Bar. E aí, na teoria, é pra gente ter algum ganho de FPS, né? Isso se o Resizable Bar realmente tiver desativado, né? Porque na BIOS tá desativado, mas aqui diz que tá ativado. Então, bom, vamos ver. Primeira coisa, só que tá tudo extremamente no máximo aqui. E na questão de vídeo, tá rodando em 2K, com a taxa de quadros desbloqueada pra gente ver o máximo potencial e com MSA em 4x. Bom, eu vou iniciar aqui o modo de desempenho. Demora um tempinho só pra entrar. Pronto, já vai começar. Cara, o gráfico desse jogo no máximo do máximo é muito bonito.
Eu ainda não parei pra jogar Forza, eu não curto muito jogo de corrida, de só corrida, tá ligado? Eu prefiro mais um GTA em que eu posso fazer umas missões, coisa assim. Mas, pô, só pelos esses gráficos desse jogo, que é absurdamente bem feito, dá vontade de jogar. Bom, no momento, estamos aí com 97% de uso, legal pra gente testar, e tá batendo aí, né, 110. No final, ele vai fazer um resumo geral, um apanhado, e dizer quanto que deu na média, e é isso que é mais importante no final, a gente dar uma olhada. Bom, vou deixar aí rodando, quando terminar eu volto. Bom, já acabou e eu já tô vendo uma diferença porque eu fiz esse teste antes de gravar o vídeo e antes de desativar a velocidade das RAM e tinha dado 110. Então agora que eu meio que tirei de propósito a configuração das memórias RAM, já deu uma caída. Mas bom, esse aí foi o teste do Forza, agora eu vou fechar e vamos pro próximo teste. Bom, o próximo teste é o Cinebench, eu nunca utilizei, então eu vou dar uma olhada aqui com vocês agora. Aparentemente tem o teste de multicore e de single core, eu sei lá, não sei se faz muita diferença qual a gente vai testar. Aqui dá pra ver o desempenho de outros processadores que estão próximo ao meu. Eu acho que dá pra gente iniciar o teste de single core, que é mais importante, pelo menos na questão de desempenho para jogos, né? Mas depois, só pra garantir, eu faço de multicore também. Bom, com esse teste aqui, a gente vai conseguir ter uma noção do desempenho do processador especificamente. Ele vai dar uma pontuação final e é baseado nela que a gente vê se tem alguma melhoria. Mas ao mesmo tempo também a gente consegue ver as temperaturas, como elas estão subindo. Por aqui a gente vê a temperatura máxima do processador e ele vai deixar salvo caso a temperatura suba muito e a gente nem veja. Bom, como eu nunca fiz esse teste antes, não faço ideia de quanto tempo vai demorar, então eu vou deixar aí e vou fazer outra coisa enquanto isso. Bom, terminei de fazer um cafezinho e ainda não acabou os testes. Parece que o teste de single core demora bastante. Provavelmente em multicore deve fazer isso aqui mais rápido, né? Mas bom, enquanto isso, deixa eu até falar que eu coloquei a telinha antiga aí de volta. Eu tava utilizando aquela que era controlada por USB e eu botei a de HDMI novamente, porque essa HDMI eu acho que fica bem mais bonito. E eu tirei ela justamente porque eu usava 3 monitores, então era muito desempenho eu gasto só pra manter os 3 monitores ligados da placa de vídeo. E agora que eu só tô com 2 monitores, então eu botei mais um monitor ali dentro. Logo eu tô com 3 monitores novamente. Cara, mas na moral, que teste demorado. Aqui no HW Monitor a gente já consegue ver que o processador tá usando muita voltagem, no máximo pelo menos, né? Tá quase em 1.4 já, na verdade. Cara, isso é bastante coisa. Pelo que eu dei uma olhada, eu acho que se rodar em 1.1, 1.2 já deve ser o suficiente. Pena que eu não consigo configurar isso daqui diretamente, né? Vocês vão ver, depois eu vou tentar configurar. Ah, e outra coisa interessante é que ele tá utilizando aí no máximo 150 watts. Vamos ver na hora que eu botar o processador pra esquentar pra ver se ele usa mais do que isso. Bom, acho que já tá quase acabando, né? Deve terminar quando passar todas essas barrinhas preta. Aí tá no último quadradinho e acabou. Bom, aqui a gente consegue ver o resultado final. Bom, aparentemente não é só uma imagem que vai carregar, então eu vou ter que esperar isso aí acabar, vai demorar um pouco. Bom, até daqui a pouco então, quando terminar eu volto. Pronto, terminou de fazer os testes e eu não tinha visto, né, mas ele fica rodando 10 minutos exatos. Ele fica refazendo a imagem várias e várias vezes até acabar os 10 minutos. E cara, bateu 20.769 pontos, é bastante coisa. Aqui ficou comparativo aí, né, ele ficou à frente de um i9 de nona geração, que é bem antigo já, né. Bom, e os pontos do single core, 1849. É bem legal ver esse teste, porque dá pra ver a diferença de ter 20 núcleos trabalhando junto e ter só um, né. Eles trabalham bem mais rápido todos juntos. E bom, aqui no HW Info, o que é mais importante a gente ver é a temperatura e o consumo de watts, né? Porque é isso que eu quero baixar. Eu acho que a pontuação em si, ela tem que ficar a mesma, assim. Eu não acho que ela vai subir. Na verdade, a maior chance dela descer um pouquinho. E caso ela desça demais, é porque tem uma coisa errada. Daí eu tinha que subir de volta as tensões. Mas aqui a gente consegue ver que ele chegou a 87 graus no ponto mais quente e 86 ali na média, né? As tensões, ela chegou a 1.4 como antes e o watts, né? 200 watts ele chegou a usar. Então, bom, eu quero ver se eu consigo baixar um pouco isso. Eu até ia testar no Full Mark, mas acho que não precisa não, porque realmente ele consumiu bastante.
É isso aí, vamos lá para BIOS do computador. Coloquei o computador para reiniciar, ele já deve estar ligando. Agora eu só vou ficar clicando no Delete, que é a tecla para entrar na BIOS do meu sistema. E pronto, entrou na BIOS. E bom, aqui, cara, eu não vou ficar explicando muita coisa do que eu vou fazer. Eu vou explicar mais o que eu tenho certeza e para não falar uma besteira. Eu recomendo você sempre pesquisar sobre a sua placa, principalmente a sua BIOS, para ver certinho o que tu quer fazer antes de sair fuçando nas coisas. Definitivamente, não fuce nas coisas aqui sem saber o que faz. Bom, essa daqui na ASUS é a interface mais simples, e aqui a gente pode ir no Keyfan Control. Isso aqui eu consigo mexer nas velocidades. Aqui eu só queria dar uma olhada, ver se eu consigo resolver, porque tá vendo como ela fica visivelmente rodando assim? Tipo, se a gente olhar aquelas fãs ali de cima, elas não dá pra ter noção de como as ventoinhas estão rodando, enquanto essas aqui dá pra ter uma boa noção. Acontece que isso daí me incomoda um pouco, eu queria que elas rodassem um pouquinho mais rápido por padrão. E o que eu vou fazer é só aumentar um pouquinho a velocidade delas. Talvez no Standard já seja o suficiente. Ó, pelo que eu tô vendo, o Chanfan 2 e o Chanfan 3, eles estão bem abaixo da velocidade. Eu vou botar aqui no Standard, nos dois, pra resolver isso. Eu não sei se essa configuração aqui foi feita lá pelo aplicativo e acabou que aplicou aqui na BIOS também. Eu não sei o que aconteceu, porque que tá tão baixo assim. Pronto, já resolveu já. Agora tá rodando bem rápido as fãs. Eu prefiro que fique assim, até porque elas não estão aumentando a velocidade de acordo com a placa de vídeo. Então às vezes a placa de vídeo tá esquentando e elas estão paradas ainda. Eu sei o motivo disso, mas vai ficar para outro vídeo eu explicar. E bom, de resto eu acho que tá bom aqui, já tá legal. Até se quisesse dava pra deixar mais silencioso, não precisava ficar tão rápido, mas eu quero deixar assim mesmo. Não tá fazendo muito barulho mesmo. Bom, vamos para a próxima coisa aqui no Advanced Mode. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer é ativar o XMP, que fica aqui no Overclock Tuner, e é bom navegar pelas teclas, tá? Pelo mouse é bem ruim. Aqui eu vou ativar o XMP e ele já vai aplicar umas configuraçãozinha direto da própria memória RAM, né? Isso já tem essas informações dentro da memória e a placa-mãe só puxa essas informações para ela conseguir aplicar. Aqui eu não sei se tem diferença, eu já usei a A2 e a A1, é tudo igual. Algumas tem diferença, mas a minha não tem. Então, sei lá, eu não vejo nenhuma diferença nelas. Deve estar... Isso é lá embaixo, né? Aqui embaixo a gente consegue ver a diferença. Aqui ele aplicou um pouco mais de voltagem e também dá para ver que ele já colocou para 3600 MHz, que é a velocidade certa dessas memórias. Bom, aqui eu já vou ativar esse Intel Adaptive Boost. E bom, agora eu vou começar a mexer em umas configurações que nem eu sei direito o que elas fazem, e elas vão fazer algumas alterações na forma que o processador funciona. E bom, eu vou seguir um tutorialzinho aqui que eu achei para conseguir fazer o undervolt no processador, e eu não vou explicar muito porque eu não entendo, então eu vou deixar pelo menos o vídeo aí na descrição para quem quiser se aventurar nisso. Lembrando que é por 13600K, tá? Não vai fazer isso em outro processador que não é a mesma coisa. Bom, voltei e aconteceram algumas coisinhas, já faz umas 2 horas desde o último momento que eu gravei aqui. Acontece que a minha BIOS estava muito desatualizada e eu não tinha algumas opções que eu precisava, então eu tive que atualizar minha BIOS, coisa que tem que ter todo o cuidado do mundo, então eu não gravei nada, eu fiz com bastante calma, mas deu certo, tá atualizado agora. E bom, eu vou só mostrar aqui como é que ficou as configurações, né? Para começar, o Resizable Bar tá aqui em cima, então eu tenho que vir até aqui para ativar, só que essa opção aqui é meio bugada. No momento tá tipo como on, né? Mas ela não tem muita confirmação também. Aqui dá pra ver o XMP, que também tá ligado, e o Intel Rapid Store também tá ligado. Isso daqui ajuda a dar uma agilizadinha no computador. Agora a gente vai no Advanced Mode, ver as outras alterações que eu fiz. E bom, o que importa aqui foi no Eye Tweaker. Aqui eu tinha botado o Intel Boost em Enable, né? Mas é automático. Eu não lembrava se era Enable ou Auto. No automático ele decide melhor. Aí eu tive que fazer mais algumas alterações aqui no Tweak Paradise. Eu tive que botar em Microcode 0104. E isso só serve para habilitar aqui embaixo a gente poder fazer undervolt. Basicamente a gente diminui a tensão que é mandada para o processador por aqui, nesse offset que eu tive que trocar também, para mandar um pouquinho menos de energia ali para o processador, tanto no Global Core quanto também nesse cache aqui. E só de fazer isso já reduziu a temperatura, eu já liguei e testei para ver se está funcionando, mas eu vou diminuir mais um pouquinho, já que estava funcionando, então eu vou botar 0.16 aqui, porque pelo que eu vi o 0.16 já ainda funciona bem. Vamos testar agora. Se não funcionar, a gente já vai ver também. Caso a gente mande energia de menos pro processador, acontece que ele acaba dando crash ou falhas, alguma coisa assim, trava o sistema. Na teoria, nada de muito ruim vai acontecer, né? Mas eu também não quero que aconteça nada.
o mesmo princípio que eu fazia na placa de vídeo, e na placa de vídeo também era bem simples. Bom, de resto, o que eu lembro é isso aí, tem mais algumas coisinhas, mas nada muito relevante. O principal é o Resizable Bar e o Undervolt aqui, com certeza. E também o XMP, que esse aí eu recomendo qualquer um vir aqui fazer, não é muito difícil, só ver como é que é na sua placa-mãe, né? Como é que ativa essa opção do XMP. Ativado isso aí já vai dar um bom desempenho a mais para memória RAM. Mas é isso aí, agora eu vou botar aqui para iniciar, dar um save exit aqui e vou executar o Cinebench. Se funcionar direitinho, eu volto aqui para mostrar para vocês o resultado. Como tá mostrando aí, agora tá para 16, né? Bom, é isso aí, então até daqui a pouco. Voltei e já tá acabando o teste, terminou aqui os últimos segundos, ele vai terminar de renderizar essa última imagem e a gente vai ter os resultados e, cara, deu uma boa diferença. A gente vai ver que a temperatura máxima que chegou foi a 69, mas a de trabalho tava geralmente 67, como tá aqui, né? E ainda agora terminou agora, então vai baixar a temperatura já, imediatamente baixou. Uma outra coisa interessante é os watts, a gente estava chegando a 200, eu não lembro exatamente, vamos puxar a imagem aqui para ter certeza. Botei a imagem aqui lado a lado, só pra gente verificar, e tava chegando a 200 watts, coisa que agora tá chegando só a 138, e o volt também, dá pra ver a redução que a gente teve, né? Antes ele tava chegando a 1.4 e agora já foi reduzido. Aquele tantinho que eu reduzi vem aqui, né? Que chegou a 1.2, 1.5. Basicamente aquele 0.16 é isso aqui, né? Vai reduzir a voltagem, por consequência diminui também o máximo de watts que chega. E cara, a diferença aqui do máximo da temperatura foi de 18 graus, cara. Isso é muita coisa. Isso é mais do que os 12 que eu diminui quando eu troquei o Thermalright ali. Isso que aquilo lá era um erro físico mesmo. Então isso daqui é uma diferença enorme e é só por programa, por drive, não tem que gastar R$1 a mais pra fazer isso. E se a gente for olhar agora as pontuações, mano, subiu um pouquinho. A pontuação anterior foi de 769 e foi pra 797. Isso aí nem dá pra considerar, não é grande coisa. A questão é que não reduziu a pontuação, ela ficou na mesma. Eu não vou testar o single core porque dá pra ver que o single core ele não chega a forçar muito as voltagens, então não vai ter uma diferença, provavelmente vai ficar exatamente o mesmo valor, assim. E até pra quem quer entender por que isso acontece, é que, como eu disse, né, esse processador é feito para rodar 125 watts, então ele vai entregar esses valores aqui a 125 watts. Isso já é o turbo dele, né? Então não adianta ele ficar consumindo tantos watts assim, se a gente não estiver fazendo um overclock nele. Que dá sim para fazer overclock, aí ele vai usar ainda mais energia, vai esquentar ainda mais e realmente fazer o uso, né, de um desempenho maior, conseguir números maiores. Mas do jeito que tava numa B660 sem overclock, não tinha por que ele ficar esquentando tanto, usando tanta energia. Então, começamos já tendo um ótimo resultado. Essa temperatura aí dificilmente vai bater agora, provavelmente vai ficar sempre por volta aí de 67 graus. Mas agora vamos pro Forza, vamos ver se a gente ganhou uns FPS a mais fazendo essas configurações. Uma coisa interessante é que o Resizable Bar, ele tava marcando Yes, mas é Enable que marca quando tá funcionando. Eu acho que o Yes era quando tava disponível para ser utilizado, que agora eu notei, né, que veio essa diferença. Então, realmente, o Resizable Bar tava desativado, e agora talvez quando eu for realmente testar no Forza aqui, faça alguma diferença boa. Sem falar do XMP, né, que ativando também dá uma boa velocidade a mais para as memórias. Bom, o teste já começou a rodar, enquanto isso até deixa eu falar que eu já tô com essa configuração de placa-mãe e processador já faz o quê? 1 ano, mais ou menos? Pouco mais, né? E cara, na moral, eu já devia ter feito isso muito antes. Ter baixado essa temperatura do processador teria sido uma coisa bem útil aí no passado, até no momento aí que eu tive problema de estar batendo 95 graus no processador. Então, se tu tem um 13600K ou alguns outros modelos que também estão, né, nessa faixa etária aí, eu recomendo demais ir atrás de fazer Undervolt, vale bastante a pena. O problema é que se você tiver uma placa-mãe da série B, assim, tu vai ter essa dificuldade enorme. Eu vou deixar o link do Reddit que eu segui e também de um vídeo. O vídeo é bem baixa qualidade, mas o que o cara falou funcionou. Mas lembre-se, mexer com BIOS é uma coisa um pouco mais complicada, é mais arriscado, então tem que ser tudo com muita calma, tendo certeza do que tá fazendo e não mexe em quase nada que tu não tivesse seguro da informação. Eu pesquisei bastante, eu fiquei ontem à noite e anteontem pesquisando para ter certeza das informações que eu ia trazer aqui, para ver se realmente ia funcionar e não ia dar problema na minha placa-mãe. E bom, como vocês estão vendo, funcionou, né? Agora a gente vai ver se o FPS vai ganhar alguma coisa, né? Tá em 40%, tem que esperar aí chegar em 100%. Quando acabar aí eu volto. Eita, já acabou já. Nem precisou chegar em 100%. E cara, já dá pra ver aqui. Aumentou pra 121 FPS. Então essa diferença aqui com certeza tem a ver tanto com a velocidade da memória, que a gente agora aumentou para 3.600, quanto também o Resizable Bar. Essas duas coisas aí que interferiram aqui. Pode até não parecer muita coisa o FPS que aumentou, mas cara, em porcentagem isso daí deve equivaler a uns 15% pelo menos. 15% no Forza pode equivaler ainda mais em outros jogos, então realmente foi um belo de um upgrade aqui no setup. Só até mostrar aqui vocês, no final aqui, a temperatura que bateu o
processador não mudou com Forza e também a temperatura da placa de vídeo ficou a 62, o que é uma temperatura bem legal e essa placa realmente não esquenta quase nada. Mas bom, eu acho que era isso, tudo que eu queria mostrar pra vocês. E se vocês fizerem alguma coisa assim do tipo, ou já fizeram, deixem aí nos comentários, eu tô curioso pra saber se deu certo aí com mais pessoas. Mas bom, se você assistiu até aqui no finalzinho, muito obrigado, eu te agradeço demais. E também eu espero te ver no próximo vídeo. Até mais.